O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional de grande mobilização de médicos, especialistas e projetos sociais na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs. E com a Casa Acolher não é diferente. A iniciativa surgiu há cerca de 6 anos e atende em média 50 pessoas por dia. O objetivo é ofertar serviços e, sobretudo, amor e carinho. A primeira oferta que se destina é o amor ao próximo, né? Então, esse ato de acolher é o que nos faz a cada dia acreditar que o mundo tem jeito, né? De ter pessoas dedicadas, pessoas empenhadas em ver a melhoria e a qualidade de vida do outro. Então, a Casa Acolher tem esse cunho muito nobre, né? Que é acolher pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS em todo o estado do Maranhão. Apesar do avanço da medicina, o HIV ainda é uma doença que carrega bastante preconceito. Esse homem, que preferiu não se identificar, contraiu o vírus há cerca de 20 anos. Ele conta que já sofreu muito com o estigma da doença, mas encontrou na Casa Acolher um ponto de apoio para superar os desafios. Por eu ser muito conhecido, ficou muito difícil para mim, entendeu? Inclusive na minha profissão, tudo desmoronou. Não ficou fácil de jeito nenhum. Particularmente por causa de, como eu sou muito amigo dele, há muitos anos, né, desde quando eu abri a casa, então nós temos um apoio aqui na casa, entendeu? E como eu falei, sem a casa ficava difícil para as pessoas que convivem com HIV, entendeu? Aqui almoça-se, tem o café da manhã, tem o almoço, entendeu? Inclusive doações que ele também faz, as coisas aí. Segundo o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, na última década, no estado do Maranhão, 20.154 pessoas foram diagnosticadas com HIV. Desses, 13.380 são homens e quase 7.000 são mulheres. Com relação aos sintomas, a gente tem sintomas aí em 2 fases, né? A fase aguda e a fase mais crônica da doença. Na fase aguda, que é quando você adquire o vírus, se infecta, você pode ter uns sintomas muito parecidos com sintomas de amidalite. Então, febre, dor no corpo, fraqueza, surgimento de gânglios no pescoço, uma dor de garganta muito importante, às vezes pus na garganta. Só que esses sintomas vão durar aí em torno de umas 2 semanas, a pessoa está bem, o que pode ficar ainda são os gânglios no pescoço. E aí ele vai desaparecendo nos meses subsequentes. Ser diagnosticado com HIV não significa ter AIDS. Há pessoas soropositivas que vivem anos com a doença sem sequer apresentar sintomas. Para isso, é importante realizar exames e controlar a carga viral. O controle da doença, para quem fez o diagnóstico, ele é feito com base em medicações. Então, medicações de uso crônico. A pessoa toma medicação todos os dias e o objetivo dessas medicações é controlar o vírus, que a gente chama de deixar ele indetectável, carga viral indetectável. Porque à medida que o vírus é controlado e a carga viral fica indetectável, para aquelas pessoas que desenvolveram a AIDS, por exemplo, você consegue inclusive fazer recuperação do sistema imune e a pessoa sair do estado de AIDS. Segundo esse especialista, o uso do preservativo, aliado a uma série de medidas, é a melhor forma de prevenção da doença. Durante muito tempo, a gente tem ouvido falar da medida preventiva mais importante para a transmissão do HIV, que é o uso do preservativo. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem hoje muitas estratégias que também são consideradas estratégias preventivas contra o HIV. E aí, o que são essas estratégias? Por exemplo, testagem regular. Então, a pessoa que faz testagem regular, ela está prevenindo HIV? Tá, porque ela previne o desenvolvimento da AIDS e ela quebra a cadeia de transmissão, porque eu faço um diagnóstico precoce e começo logo a tratar, e aí isso quebra a cadeia, eu não infecto outras pessoas, não contamino outras pessoas. Fazer vacinação, por exemplo, para hepatite B ou para HPV, que tem indicações. Então, quando a gente está protegido para alguma outra doença sexualmente transmissível, a gente também diminui o risco de adquirir o HIV. Pessoas, por exemplo, que tiveram alguma exposição de risco, elas podem ir numa emergência, devem ir numa emergência para fazer uso da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Você faz uso de medicação por 28 dias
que aí diminui muito o risco de você ter adquirido o HIV naquela relação. E claro, para superar o estigma e o preconceito contra os diagnosticados, além do diálogo, é importante entender que as pessoas soropositivas são capazes de viver de forma saudável. Quem vive com HIV e trata, especialmente os que tratam precocemente, a gente considera hoje que os tratamentos são tão bons, com quantidade de efeitos colaterais mínimos ou quase inexistentes, e o acompanhamento deles em longo prazo é tão simples de ser feito, que a pessoa que vive com HIV, a expectativa que a gente tem atual é que ela, e que trate, né, é que ela tenha uma expectativa de vida maior do que a população geral. Por quê? Porque ela se submete a exames de rotina, a avaliação médica rotineira, né? E como a gente evoluiu muito no tratamento, os tratamentos hoje são muito simples, com poucos efeitos colaterais. Então, quem vive com HIV pode ter uma vida muito próxima do normal. A maior dificuldade que ela vai ter na vida, e talvez não, certamente, é enfrentar o preconceito.